Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre atrito. Está lá no capítulo 12 do seu livro, está dentro ainda da continuidade das leis de Newton, está na página 253 do seu livro texto. Está aqui o endereço, se você quiser assistir a todas as aulas também, pelo YouTube, que é Gil Renato, tudo emendado, Ribeiro. Atrito. Por definição, atrito é um fenômeno físico na qual a ligação entre moléculas em contato próximas promove uma força sempre contrária ao movimento relativo às duas superfícies em contato. Se eu tiver, por exemplo, uma mesa e colocar sobre essa mesa um bloco, e sobre esse bloco, então, aparecer uma força, essa força atuar por um determinado momento, dando ao bloco uma velocidade v, e então essa força é anulada, ele continua apenas com a velocidade v, e devido ao atrito, ele vai chegar ao repouso. Ou seja, a força de atrito ela vai atuar contra o movimento, e ela vai aparecer e existir aqui, devido a uma ligação entre as moléculas que estão em contato próximos, tá? E algumas pequenas barreiras que são mecânicas. Se eu tiver então um bloco sobre uma superfície e esse bloco possui uma velocidade v, a força de atrito vai atuar contra o sentido e direção da velocidade v. Ela é uma força dissipativa. Ela dissipa a energia. A força de atrito ela atua nos corpos devido às rugosidades das superfícies, que é uma barreira mecânica, que estão em contato, e às interações de ligação, força de coesão entre as moléculas dessas duas superfícies que estão envolvidas, que estão em contato. Se eu pegar aqui uma boa e grande lente de aumento, eu vou aumentar isso aqui várias vezes e eu vou ver que essas superfícies não são lisas, elas têm essas rugosidades aqui que eu exagerei bem. Muito bem, quando você então acomoda essas superfícies uma sobre a outra de forma estática, um corpo está parado, em repouso em relação ao outro, essa acomodação ela ocorre da melhor forma possível e você aumenta bastante a barreira mecânica devido às rugosidades, como um maior número de moléculas também vão ter ligação, vão estar coesas. Isso vai dar um atrito maior e, portanto, para você mover uma em relação à outra, você vai precisar de uma força que vença a força de atrito. Quando você coloca uma superfície em movimento em relação à outra, essa superfície não encaixa tão perfeitamente quando está em repouso. Então, a barreira mecânica ela vai ser menor, assim como as forças de coesão entre as moléculas pela distância também será menor. E, portanto, a força de atrito cinética ela será menor. Ou igual, dependendo de algumas raras superfícies em contato. Então, a força de atrito ela pode ser cinética ou estática. Cinética, quando os corpos possuem movimento em relação ao outro. Estática, quando eles estão em repouso, um em relação ao outro. Nós vamos usar o F minúsculo para definir força de atrito, E para estático, C para cinético. Por definição, a força de atrito cinética ela é proporcional à força normal. E o coeficiente de proporcionalidade que ajusta a igualdade, ele é chamado de μ, que é o coeficiente de atrito cinético para o caso da força de atrito cinética. Ele tem a característica de ser adimensional, ou seja, ele não tem unidade. E depende da natureza de cada material. Você vai ter um valor de coeficiente de atrito para cada tipo de material. O da borracha é um, do concreto é outro, do vidro é outro, da madeira é outro, e assim por diante. Essa força normal é a força normal que a gente já vem estudando, é a força de reação do plano de apoio, que em muitas vezes é igual à força peso ou uma componente da força peso.
A força de atrito estática também é proporcional à força normal. Então, é ajustada também por um coeficiente. E também é independente da área de contato, assim como a força de atrito cinética. Essa parte sobre ser independente da área de contato, ela é muito interessante, porque ela diz o seguinte: se você tiver um pneu homogêneo e um asfalto homogêneo, todo igualzinho, se esse pneu é mais fino ou ele é mais largo, isso não vai fazer diferença. A estabilidade que ele vai dar ao veículo será a mesma, tá? É claro que, se você olhar para um Fórmula 1, você vai ver que as rodas traseiras são bastante largas. Isso também é usado em outros tipos de corrida, como a Fórmula NASCAR. Os carros têm rodas bem mais largas. E se aqui na teoria está dizendo que é independente, que a roda fina funcionaria do mesmo jeito, fica aí para vocês um desafio de entender e explicar por que, quando você coloca uma roda então mais larga nos veículos, eles acabam tendo maior estabilidade nas curvas, arrancam melhor e tem melhor frenagem, tá? Fica esse desafio aí para vocês. Bom, a força de atrito estática, ela pode variar de um valor mínimo, que é 0, até um valor máximo. Ela, portanto, é representada, a força de atrito estática, como sendo menor ou igual ao μ estático vezes a normal. Onde o μ estático também é um coeficiente de atrito adimensional, ele não tem unidade, também depende da natureza de cada material. Temos aqui alguns exemplos de materiais. Borracha sendo atritada sobre concreto. Isso gera μ estático de 0,3 se o concreto estiver molhado e cinético de 0,25. Se estiver seco, o μ estático sobe de 0,3 para 1 e o μ cinético de 0,25 para 0,8. O coeficiente atrito é o que mantém a borracha sobre o concreto sem derrapar. Significa que, quando está seco, o coeficiente de atrito sendo maior, a dificuldade de ocorrer esse deslizamento é muito menor. Enquanto que molhou na pista, choveu, você perde aí 70% da aderência. Por isso, ao dirigir na chuva, deve-se reduzir drasticamente a velocidade. Aço sobre aço, 0,7 e 0,6 para μ estático e cinético. Latão sobre aço, 0,5 e 0,4. Vidro sobre vidro, 0,9 de estático e 0,4 apenas de cinético. Latão sobre aço, 0,5 e 0,4. Eu observo aqui o seguinte: o coeficiente de atrito ele pode ser maior que 1, 2 até 3. Tá? Assim por diante. Não tem um limite, tá certo? Para o valor do μ estático. O maior valor não é 1. Tá? O significado dele ser 1, se nós voltarmos aqui em qualquer uma dessas equações, é entender que ele sendo o μ estático igual a 1, a força de atrito ela fica equivalente em módulo à normal. O significado é só esse. Mas a força de atrito pode ser maior do que a normal, quando a normal, por exemplo, é igual ao peso? Pode. Você pode ter uma força de atrito maior do que o peso. Isso pode acontecer sim. Sem nenhum problema. Exemplo. Então, um bloco de massa igual a 3 kg está em movimento sobre uma superfície horizontal, cujo coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Está aqui o bloco de 3 kg sobre uma superfície horizontal que tem atrito e cujo μ cinético vale 0,2. Então, isso em movimento. Ligado por um fio inextensível, esse fio, então, ele não é um fio elástico, ele não consegue ter, sabe, uma extensão, ser extensível. E de massa desprezível. Então, como a massa dele é desprezível, nós não temos aqui os efeitos de quantidade de massa.
há outro bloco de 2 kg, como mostra a figura. Aqui eu tenho outro bloco, que é um bloco de 2 kg, que está pendurado, amarrado por esse fio. Pergunta: qual a aceleração dos blocos e qual a força de tensão ou tração no fio? Como o exercício já diz que o bloco está em movimento, isso facilita a minha vida, porque eu já sei que está em movimento e tem, portanto, uma aceleração ou uma desaceleração. Adotando G igual a 10 metros por segundo, o fio e a polia têm massa desprezível, como já foi informado. Muito bem. Como nós vimos lá, primeiro a gente lê várias vezes, entende o problema, então a gente passa a resolver. Para resolver, se já temos a figura, então a gente começa a desenhar nessa figura as forças da natureza, aquelas que são naturais. Então aqui eu vou determinar esse bloco chamando ele de A, esse de B, para diferenciá-los e facilitar na minha resolução. As forças da natureza, então, que começam a atuar aqui são peso do bloco A, peso do bloco B. O bloco A, por estar sobre uma superfície, ele vai provocar uma força de reação que é a normal. Mas o bloco B não está em nenhuma superfície, mas amarrado a um fio, então ele provoca uma tração. E a tração no fio é sempre um par de ação e reação, que atua em corpos distintos. Essa tração está em B, essa tração está em A. Ação e reação nunca se equilibram, pois estão em corpos distintos. Lembre-se sempre disso. E falta aqui, quando essa tração passa a puxar esse bloco na horizontal, a força de resistência, a força dissipativa, que é a força de atrito cinética, que vai atuar nesse bloco uma vez que ele está em movimento. Se ele não estivesse, seria estática. Então, adotando essa direção aqui como a provável direção do movimento x, tá certo? Vou ter um y sempre formando 90 graus, e para o bloco B, a provável direção do movimento vai ser para baixo, portanto, y vai ficar na horizontal, não tem problema nenhum. Eu sempre coloco em cada bloco o x como a provável direção do movimento, e a 90 graus eu trabalho com y para estudar os movimentos na direção do movimento e na direção de 90 graus ortogonal a esse movimento. Nós temos a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, também conhecida como equação de movimento. E eu vou aplicar a equação de movimento para cada bloco. Cada bloco tem a sua equação de movimento. Se eu tiver 10 blocos, vão aparecer 10 equações. Então, primeiro para o bloco A. Então, vou analisar primeiro o bloco A. Eu tenho, na provável direção do movimento, a tração T. Então, ela entra positiva. Atrapalhando, eu tenho a força de atrito cinética, que atua no bloco A, então ela entra negativa. Olha, é a tração para a direita menos a força de atrito para a esquerda na direção x, que vai ser a minha força resultante. A força resultante ela é a soma de todas as forças. E eu vou pegar apenas todas as forças na direção do movimento. Porque o bloco não vai para cima, ele não vai para baixo. E por que ele não vai? Porque o peso para baixo está equilibrado com a normal para cima. Normal e peso não formam par de ação e reação. Por isso se equilibram, se anulam. Sobrou só essas duas, onde a tração está na direção provável do movimento e a força de atrito, sempre dissipativa, negativa, dissipando, atrapalhando o movimento. Isso, por ser a força resultante, é por sua vez massa vezes aceleração. Estou falando da vida do bloco A, massa de A vezes A. Ok? O bloco B. No bloco B eu tenho também duas, na provável direção do movimento, já que B não vai para a direita, B vai para baixo. Então eu vou resolver a equação na direção do provável movimento. Por isso, um pode estar indo para a direita, o outro para baixo, e ambos, por estarem amarrados, tá certo? Estão indo na mesma direção. O fio faz essa mudança sem cobrar nada. Então, para baixo eu tenho peso do bloco B. Para cima, atrapalhando, eu tenho a tração. Ela atrapalha nesse caso aqui porque está puxando o bloco A. Então, aquilo que está na direção do movimento, menos tudo que é contra, tudo que for contra, vai entrar negativo.
Isso dá a minha força resultante atuando no bloco B. E vai ser igual a massa vezes a aceleração. A aceleração de A e B serão iguais porque estão amarrados por um mesmo fio. Então, onde a vaca vai, o boi vai atrás. A aceleração será a mesma. Montado o sistema de equações, eu sempre vou resolver por soma. E na soma, sempre a tração ela vai acabar desaparecendo. Isso tem que acontecer. Tá? Sobra que o peso do bloco B menos a força de atrito cinética que atua no bloco A, isso é igual à soma de MA vezes A mais MB vezes A, que eu posso colocar A em evidência. Colocando então A em evidência, fica MA mais MB vezes A. Então, só para a gente ver aqui novamente, eu passo A para o lado de fora, fica MA mais MB vezes A, igual ao quê? Peso do bloco B menos força de atrito cinética. Agora eu passo a soma das massas dividindo. Como isso aqui pode ficar muito grande se eu abrir, eu vou calcular separadamente cada uma delas. Então eu venho para cá e calculo o peso de B e a força de atrito cinética, que atua no bloco A, separadamente para facilitar a minha vida. O que é o peso do bloco B? A massa do bloco B vezes a gravidade, que a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, pois ele pede no livro que a gente, em todos os exercícios, adote esse valor. E 2 vezes 10 são 20 newtons do peso do bloco B. A força de atrito cinética, nós vimos por definição que ela é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Estamos falando de uma força de atrito que está atuando no bloco A. Então, o μ vezes a normal que atua no bloco A, a normal no bloco A é exatamente igual ao peso do bloco A, pois elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, se equilibrando. Então, o peso do bloco A é a massa de A vezes a gravidade. Peso é mg. Substituindo, então, o coeficiente de μ que ele deu no enunciado do exercício é 0,2. A massa do bloco A é de 3 kg e a gravidade é 10. Então, 30 vezes 0,2, isso vai dar 6 newtons. Agora, jogando esse valor de 6 newtons e esse de 20 aqui na minha fórmula, vai ficar 20 menos 6, 14 newtons. Embaixo é a soma das massas, 3 mais 2, 5. 14 dividido por 5 vai dar uma aceleração de 2,8 newtons por quilograma, que é equivalente a metros por segundo ao quadrado. No item B, ele pede para você calcular a tração no fio. Está lá no enunciado do problema. B. Qual a força de tensão ou tração no fio? Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar qualquer uma das duas equações, tanto a de A como a de B, aparece o T. Qualquer uma das duas que eu pegar, substituir os outros itens, isolando o T, eu tenho o valor de T, tanto faz a de cima como a de baixo. A de cima me parece mais fácil, então eu vou por ela. Muito bem. Eu calculei no item A o valor da força de atrito cinética, lembra? 6 newtons, não altera. Que resultou em uma aceleração de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Então, usando esses dois valores e substituindo aqui, a força de atrito cinético por 6, a aceleração por 2,8, a massa de A, que é 3, eu vou obter uma tração que é igual a 3 vezes 2,8, isso dá 8,4. Quilograma metro por segundo ao quadrado, isso é massa vezes aceleração, isso é newtons. Menos 6 passa para lá, vai mais 6. 6 mais 8,4, então a tração será de 14,4 newtons. Então, vocês já têm agora a teoria para resolver todos os exercícios das páginas 270 até 279 do livro texto de vocês. Bom estudo para vocês e muito obrigado.